A todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória ao Senhor. Jesus continua sendo bom e Ele nos agraciou a mais um dia nós estarmos na sua casa. Amém? Convido os irmãos a estarem aqui nas nossas Bíblias, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, livro a qual escreveu Isaías, capítulo de número 6. Vamos meditar um pouco nessa palavra a qual o Senhor colocou ao meu coração. Livro a qual escreveu Isaías, capítulo de número 6, Amado Deus, aleluia. verso de número 1, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, o Senhor, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Podemos tomar os nossos assentos, glorificando ao nome santo do Senhor, porque Jesus ainda continua sendo bom, maravilhoso, bondoso, misericordioso com a minha vida e com a sua vida. O texto ao qual nós pegamos por base o livro do profeta Isaías, nós já ouvimos muitas pessoas pregarem, muitas pessoas falarem desse capítulo. E quando eu estava lendo, estava meditando, estava me aprofundando na palavra do Senhor, eu pedi uma revelação para Deus, para que eu pudesse me aprofundar e ver coisas a qual o Senhor falara ao meu coração. E orando e meditando, pedindo para Deus uma direção, o Senhor colocou ao meu coração um tema, a qual quando depois li, eu percebi que faz todo sentido. O Senhor colocou no meu coração o tema: Deus é o Deus que fala através de detalhes. O nosso Deus é o Deus detalhista. O nosso Deus, Ele fala conosco através de frases, através de figuras, através de animais, através de muitas coisas. Mas basta nós estarmos atentos àquilo a qual o Senhor quer nos transmitir. E o Senhor, quando nós dissemos, quando Deus fala aos detalhes, Deus também cuida do seu povo nos mínimos detalhes. O Senhor cuida da minha vida, Ele cuida da sua vida nos mínimos detalhes. Uma passagem a qual eu leio e fico admirado é quando o povo passa naquele mar vermelho. O Senhor não deixou o povo pisar no barro. A Bíblia vai dizer: e o povo passou a seco naquele mar, porque o nosso Deus é um Deus de detalhe. Deus se preocupou até com o barro, do povo não pisar no barro, pois o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhe. E hoje o tema a qual eu quero transmitir é: nosso Deus é o Deus que fala através de detalhes. E quando nós percebemos e quando nós lemos o livro do profeta Isaías é o livro considerado uma mini Bíblia. Isaías tem 66 capítulos
Isaías também é conhecido como profeta messiânico, aquele que profetizou a vinda do Messias. Mas no capítulo de número 6 vai nos dizer que aconteceu algo trágico naquele país, naquela nação. Isaías já começa o seu versículo dizendo: o ano a qual morreu o rei Uzias. Quando nós lemos a respeito desse rei, quando nós estudamos a respeito do rei Uzias, um rei poderoso, um rei a qual o povo amava, um rei a qual era estrategista na guerra. Então, com a sua morte, gerou uma incerteza, gerou um ambiente a qual de crise naquele povo. Talvez o povo olhou um para o outro e disse: o que vai ser agora de nós? Uzias morreu, o rei tão bondoso, o rei tão amado, o rei que se preocupava com o nosso exército, e hoje ele se encontra morto. E o que vai ser de nós? O que vai ser da nossa nação? Talvez Isaías estava andando cabisbaixo e até mesmo pensando: o que vai ser dessa nação? O que vai ser de Israel? Talvez Jotão vai assumir e vai acabar com tudo aquilo que Uzias construiu. Talvez os seus netos, talvez os seus filhos vai assumir esse trono e vai acabar com tudo aquilo que foi construído. Mas eu pego a pensar, eu pego a imaginar Isaías indo para o templo, andando com os sacerdotes, e quando Isaías chega na porta do templo, vai dizer: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Glória a Deus, aleluia. No momento de crise, Isaías teve essa visão. É muitas das vezes no momento de crise que o Senhor ele se revela para nós. Mas é no momento de crise que nós passamos a buscar mais a Deus. É naquele momento a qual você está triste, é naquele momento a qual a sua alma está angustiada, a qual a sua alma está aflita, é que você pensa consigo mesmo: eu vou tirar um momento para Deus. É hoje que eu vou no culto e vou louvar do jeito que eu nunca louvei. É o dia a qual que eu vou no culto e vou orar do jeito que eu nunca orei. É nesse dia que o Senhor se revela para nós. E talvez Isaías estava nesse estado, talvez preocupado, com certeza também. Amado Deus, Isaías ele tem essa visão magnífica, a qual ele fala: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. maravilhoso Deus. A mensagem que Deus quer passar para Isaías era assim: o reino da terra está vazio, mas o reino dos céus está o Rei dos Reis assentado e governando tudo e todos. Aleluia, Jesus, aleluia. A terra pode estar em caos, mas tudo está no controle de Deus. Mas algo que me chama a atenção é que Isaías ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ou seja, Isaías estava olhando para o alto. Amado Deus. Para nós vermos Deus vai depender da onde nós estamos olhando. Vai depender muito da onde eu e você estiver olhando que nós vamos ver a glória de Deus. Vai depender muito de como eu e você estiver olhando para o Senhor nos passar a visão, para o Senhor nos passar uma mensagem. Quando nós falamos de olhar para o alto, já nos vem a figura de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, quando aqueles homens estavam rangendo os dentes, querendo pegar Estevão, Estevão estava olhando para onde? Olhando para o alto. Os olhos de Estevão estavam fintados no alto. Mesmo com as calúnias, mesmo com as pedradas, mesmo com o desânimo, a vontade de parar, a vontade de desistir, o desemprego, mas Estevão estava olhando para o alto.
E quando Estevão estava olhando para o alto, ele viu o Senhor Jesus à destra do Pai. Aleluia, Jesus amado, aleluia. Foi essa a visão que teve Isaías. Maravilhoso Deus, aleluia. Mas que Isaías também vê, ele vê Deus assentado no alto e sublime trono. Mas Isaías também vê outros seres adorando aquele que está assentado no trono. Ou seja, quando Isaías ele olha o trono, a sua visão começa a se abrir, e ele vê outros seres adorando ao Rei dos Reis. É nisso que me peguei a meditar. É isso que eu peguei a falar com Deus, a perguntar para Deus. Porque Deus só fala com Isaías no verso de número 8. Deus só vai falar com Isaías quase acabando o capítulo. Mas Deus estava falando com Isaías através dos serafins. Porque quando Deus pergunta quem há de ir por nós, Isaías não indaga a Deus. Isaías não questiona como questionou Moisés. Isaías não questiona como questionou Jeremias. Porque Isaías entendeu a mensagem que Deus estava passando para ele. Porque Isaías, ele percebeu o padrão de serviço dos serafins no céu. Ele entendeu como que os serafins serviam a Deus. Primeiro padrão de serviço dos serafins, reverência. Isaías fala que eles tinham 6 asas. 2 tapavam os rostos, 2 tapavam seus pés, e com 2 eles voavam. Tapar os rostos significa ter tremor a Deus. Quando os serafins eles tapam o rosto, eles estão dizendo: eu temo ao Deus Todo-Poderoso. E quando os serafins eles estão fechando os seus rostos, eles estão dizendo: não sou eu que tenho que aparecer, mas é Ele que tem que aparecer. Eu tenho que me esconder para a glória dele ser abundante no local. Glória a Deus, aleluia. Quando os serafins eles estão fechando os seus olhos, ele disse: é Deus que tem que aparecer. É o nome dele que tem que ser glorificado. Temor a Deus. Temer a presença de Deus não significa que você tem que ter medo de Deus, mas sim respeito. Isaías estava entendendo a mensagem que Deus estava passando para ele. Isaías, para você entrar na minha presença, você tem que ter primeiro temor. Você tem que ter respeito na minha casa. Você tem que ter respeito na minha presença. Tapar os pés já nos lembra de Moisés. O chamado de Moisés foi através de uma sarça, algo insignificante. Mas o que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça, mas sim o fogo que pegava na sarça. Aquele fogo não consumia aquela sarça, ou seja, aquele fogo era constante. A primeira mensagem que Deus estava passando para Moisés é: na minha presença você tem que ser constante. A segunda mensagem que Deus estava passando para Moisés: tire as suas sandálias, e o lugar que você pisa, ele é santo. Mas você pode até parar e pensar: mas era um lugar comum. Mas aonde a presença do Senhor está, o lugar se torna santo. O lugar respira santidade. E tirar as sandálias também é assumir um compromisso. Quando nós
lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos ler lá no livro de Ruth, capítulo de número 4, versículo de número 7, quando eles tratavam de um compromisso, eles tiravam as sandálias. Não tinha cartório, não tinha ninguém para assinar o papel. Quando se assinava um compromisso, se tirava as suas sandálias. Pés também quer dizer sobre santidade. João capítulo de número 13, Jesus lavou os pés dos discípulos. Pedro foi o único que indagou a Deus. Por que Pedro indagou a Deus? Porque se você chegasse numa casa de uma pessoa, o menor dos escravos queria lavar os seus pés. Mas Deus estava ensinando para Pedro: o corpo não precisa ser lavado novamente. Você já passou pelo batismo. O que necessita ser lavado é seus pés. Santidade. E a santidade, ela é progressiva. Ela é dia após dia. Nós temos que buscar a santidade. Nós temos que buscar a comunhão com Deus. E como nós buscamos a comunhão com Deus? Pela confissão e arrependimento. Assim nós voltamos a ter comunhão com Deus. Tapar os pés. Aleluia, Jesus. Salomão, ele chega a dizer: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Isso não implica apenas você guardar os seus pés, tapar os seus pés, mas há algo que vai além. Implica em você obedecer, proteger, cuidar da palavra. Isaías estava entendendo a mensagem que Deus estava passando para ele. Santo, santo, santo Deus. O segundo padrão de serviço dos serafins era prontidão. Eles estavam voando. Ou seja, eles também tinham liberdade na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos liberdade. Pois Paulo fala na segunda carta aos Coríntios: aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Aleluia, Jesus. E também eles voavam com o rosto tapado, com os pés tapados, mas eles não se colidiam, eles não batiam um no outro, eles não disputavam entre um e outro, porque no ambiente espiritual não há disputa, não há colisão. No ambiente a qual está Deus, não sou eu que tenho que aparecer, não é você que tem que aparecer, mas é o Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós temos liberdade na casa de Deus. Nós temos liberdade para adorar, nós temos liberdade para glorificar, nós temos liberdade para pular, para glorificar o nome santo do Senhor. Deus, aleluia. Isaías estava entendendo aquela mensagem que Deus estava falando para ele, através dos serafins. Aleluia, Jesus. Grande. Na minha presença, Isaías, tem que ter reverência. Na minha presença, Isaías, tem que ter santidade. Na minha presença, Isaías, tem também que ter prontidão. Você tem que estar pronto. Maravilhoso Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Santa. E o terceiro padrão de serviço dos serafins era o meu júbilo. Eles exaltavam o nome do Senhor. O texto vai dizer que um virava para o outro e dizia: Santo. Outro virava para o outro e dizia: Santo. Outro virava para o outro e dizia: Santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, tinha concordância no louvor deles. Aleluia, Jesus. Glória. Na presença de Deus tem que ter concordância. Glória a Deus. Maravilhoso. Quando nós lemos o livro do Atos, capítulo de número 1, verso
de número 14 vai dizer: e eles perseveravam unanimemente em oração. Glórias a Deus. No capítulo 2, desceu a glória de Deus, porque eles estavam em concordância. Aleluia. Estavam em concordância. Estavam buscando no mesmo pensamento, no mesmo propósito, não para ninguém se aparecer, não para ninguém ser mais usado que o outro, que o contrário, eles queriam que a glória de Deus descesse, eles queriam ser cheios do Espírito Santo de Deus. E Isaías, ele foi arrebatado em espírito, ele estava vendo coisas que ninguém estava vendo. Pessoas estavam passando ao seu lado, ele estava ali olhando. Creio que as pernas dele começaram a tremer. Porque serafim significa seres ardentes, seres de fogo. A visão a qual Isaías estava tendo não era uma visão comum. E Deus continuava sentado no alto e sublime trono. E a palavra vai dizer que os serafins clamavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E vai dizer no verso de número 4 que os umbrais, os limiares começaram a estremecer, eles começaram a se mover. Na cultura judaica, o limiar, ele era visto como um local de transição. Era o local do profano para o santo, do interior para o exterior. Era um lugar de decisão importante, de passagem para o novo começo. E começou a se estremecer, ou seja, o espiritual ele também reflete no material. Aquilo que nós fazemos no espiritual reflete no espiritual. E quando nós começamos a glorificar a Deus, quando nós começamos a exaltar ao Senhor Jesus, as coisas em nossa vida começam a andar, começam a se mover. É por isso que muitas das vezes tem coisas que não acontecem na nossa vida, porque nós não glorificamos ao nome santo do Senhor. É por isso que muitas das vezes nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e dizemos: não está acontecendo nada em minha vida, é porque você não está glorificando o nome do Senhor Jesus. É por isso que você está estagnado, é por isso que você está na inércia. É porque você não glorifica mais o nome santo do Senhor. É porque você não quer mais adorar o nome santo do Senhor. Isaías estava entendendo aquela mensagem. Isaías estava dizendo: eu estou entendendo, eu estou captando, eu sei o que o Senhor quer falar comigo. Se Isaías tivesse um papel, ele estava escrevendo tudo aquilo que ele estava vendo. E quando Isaías ele viu aquela visão, no verso de número 5, ele fala: ai de mim. Isaías era crente. Isaías era profeta. Isaías no capítulo 5 ele estava falando: ai de vós. Mas no capítulo 6 ele fala: ai de mim. Porque aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus, ele nunca mais é a mesma pessoa. Se a pessoa disser para mim: eu tive um encontro com o Senhor Jesus, e continuar da mesma forma, eu falo: não. Porque aonde o Senhor passa, deixa rastros. É como um furacão, ele passa no lugar, aquele local nunca mais vai ser o mesmo. É assim a graça
graça de Deus. Aleluia, Jesus. Aonde a graça ela repousa, aonde a graça ela chega, a pessoa nunca mais ela é a mesma. Caiu o fariseu, levantou o apóstolo. Grande Deus. Aleluia. Onde Jesus chega, tem que haver mudança, tem que haver quebrantamento de espírito. É por isso que Isaías disse: ai de mim, eu pensei que eu era crente, eu pensei que eu era santo, Aleluia, Jesus. eu pensei que eu era reto, mas quando eu vi o Senhor, eu disse: ai de mim. Glórias a Deus. Está que nem Elias na caverna. Se eu sair, não tem mais ninguém. Se eu sair, não tem mais quem prega, não tem mais quem louva. Tem sim, Elias, tem 7.000 que ainda não beijaram o pé da estátua. Tem ainda 7.000 que não se dobraram. Se você sair, tem 10, tem 20, tem 30, tem 40, melhor do que você. Mas Isaías, ele viu um espelho na sua frente, ele viu Maravilhoso. os seus pecados. Isaías, ele viu que ele precisava de uma mudança. E ele confessa o seu pecado: eu sou um homem de lábios impuros. Isaías, ele viu ele e viu outras pessoas, ele disse: e eu habito no meio de pessoas impuros. A visão de Isaías não foi uma visão somente dele, ele viu também outras pessoas, ele disse: outras pessoas necessitam também serem purificadas. Aleluia, Jesus. Outras pessoas também precisam receber essa palavra. E ele confessa o seu pecado. E no verso de número 7 vai dizer que os serafins pegou aquela brasa viva, com uma turquesa ou uma tenaz, e tocou nos lábios de Isaías. Por que tocar nos lábios? Pois tocando nos lábios de Isaías, Deus estava tocando no seu coração. Que é de lá que vem os males. O próprio Cristo disse que é do nosso coração que vem o adultério, que vem a fornicação. E Jesus fala: o que contamina não é aquilo que entra, mas sim aquilo que sai. Então, quando o serafins tocou nos lábios de Isaías, tocou na matéria e purificou o espírito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isaías foi purificado, Isaías foi renovado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então Isaías, ele entendeu o que Deus queria falar para ele através do serafins. Aí no versículo 8, Isaías diz: e eu ouvi a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, primeiro eu tenho que passar por um processo. Para ouvir a voz de Deus, primeiro eu tenho que ser purificado. Deus não vai falar com qualquer um. Deus não vai falar com pessoa que está desmantelada na presença dele. Pelo contrário, Deus vai falar com pessoas que estão na presença dele, purificado, santo, pedindo misericórdia dia após dia. Isaías teve que passar pelo processo. E no versículo 8,
fala: a quem eu enviarei? Grandioso Deus. Mas só tinha Isaías ali. Não tinha mais ninguém. Era só Isaías que estava tendo aquela visão, mas Deus fala: a quem nós enviaremos? A Trindade falando com Isaías, porque o serafim dizia: o santo, Deus Pai é santo, santo, Jesus é santo, santo, o Espírito Santo também é santo. Aleluia, Jesus. Maravilhoso. Mas essa pergunta, talvez para nós, é como eu costumo dizer, parece ilógica. Como Jesus perguntou para Bartimeu, ele era cego: mas o que queres que eu te faça? Perguntou para o aleijado do tanque de Betesda: quer ficação? Verdade, Deus! Dessa forma. Deus sabe o que você quer, mas Deus quer ter relacionamento com você. Deus quer ouvir da sua boca. Deus quer que você dobre o seu joelho e fale para Ele tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você quer que Ele faça na sua vida. É isso que Deus quer: relacionamento conosco. Aleluia, aleluia. Deus quer que nós abrimos os nossos lábios e falamos: Oh, eterno Deus. eu preciso mudar isso, Senhor. Me ajuda nisso. Eu preciso buscar isso. Eu preciso melhorar nisso. Eu estou caindo nisso. Me ajuda, Senhor, a melhorar. Me ajuda, Senhor, a desenvolver o meu ministério. Eu quero ser mais santo. Eu quero ser mais ousado. Eu quero ser mais sábio, Senhor. Eu quero louvar, eu quero pregar e que almas venham ser salvas, almas venham ser libertas. Mas primeiro, Senhor, trata comigo. Trata o meu coração. Aleluia, aleluia. E só assim o Senhor vai começar a trabalhar nas nossas vidas. Quando nós falarmos para Ele a nossa necessidade, aquilo que está nos atrapalhando, aquilo que está nos impedindo. Isaías tinha os lábios impuros, mas o Senhor tocou nos lábios dele e ele ficou com os lábios puros. Aleluia, Jesus. As palavras de Isaías foi como Paulo disse aos Colossenses: se transformaram em palavras de sal, palavras que salvam, palavras que purificam, palavras que consolam, palavras que edificam. Amado Deus, amado Deus. Grande Aleluia. Deus. Isaías está aqui no capítulo de número 6. E depois dessa visão, Isaías escreveu mais 60 capítulos. Deus deu força, Deus deu graça para Isaías avançar. Deus guardou Isaías. Deus usou Isaías. Foi a partir daí que Isaías começou a profetizar a vinda do Messias. Aleluia, Jesus. É depois de um encontro que nós temos com Deus que o nosso ministério muda. É depois de um encontro com Deus que o nosso louvor ele muda. Grande Deus. É depois de um encontro com Deus que a nossa vida muda. E Deus falou com Isaías através de detalhes. É através de detalhes que Deus ele quer ministrar na minha vida e Ele quer ministrar na sua vida. Através dos serafins, Deus disse para Isaías: é assim, Isaías, que você tem que estar na minha presença, com temor, com reverência, de prontidão e com concordância na minha presença. E Isaías levantou a mão e disse: eis-me aqui, envia-me a mim, pois eu entendi a mensagem que o Senhor estava passando. Amém? Os irmãos ficam com essa palavra. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Amém? Você pode exaltar o nome do Senhor com as suas palavras.